dia a todos, na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, a palavra de hoje é: o que tem mais será dado, e o que não tem, até o que não tem será tirado. Quando nós chegamos nesse mundo, chegamos sem nada, aparentemente, mas chegamos tendo um mundo todo pela frente. Vamos crescendo, cuidado pelos nossos pais ou por aqueles a quem cuida de nós. E quando ganhamos a consciência, quando ganhamos a mente, entendemos que temos que adquirir. Então, se você tem a vontade de adquirir, você tem um foco, você começa a caminhar e começa a adquirir aos pouco a pouco, pegando aquilo que está no alcance da sua mão, no passo a passo. O que nós não podemos é ficar parados sem fazer nada, ficar esperando que as coisas aconteçam, porque a oração é um falar e um agir, são duas coisas juntas. A oração não é tão somente ficar ali sentado falando sem que você age, sem que você busque, sem que você procure. Sempre há uma condição para todos, por mais limitado que a pessoa seja. Então é muito importante você aprender a ter. Sempre você tem que ter. Tudo de bom está te cercando, um planeta completo, um universo perfeito que traz a você aquilo que para ele você mandou. Aquilo que você enviou ao universo, ele te dará a resposta, ele te responderá. E a resposta dele é de acordo com a semente, é de acordo com a sua maneira de agir. Quer viver bem? Faça sempre o bem, trate bem, fale bem com todos e viva seguro, viva cheio de paz, viva cheio de alegria, viva cheio de amor, cheio de bondade, né? Porque quando você precisa, é claro, você vai buscar aonde? Onde tem. E é muito importante que nós cultivamos a nossa vida, a nossa boa vida, sabendo agir, respeitando, amando, entendendo, sabendo que não somos donos de tudo, mas que tudo está por Deus colocado à nossa disposição. Você acorda diante de um universo perfeito, com sol, com chuva, com frio, com calor, com toda a condição de que a vegetação possa crescer. É muito importante você viver regado pelo Espírito. É muito importante você viver no Espírito, porque viver no Espírito é viver já ligado no bem. Porque o sol na árvore faz muito bem na árvore que tem água na raiz. Na árvore que não tem água na raiz, que tem a raiz seca, quando vem o sol, essa árvore ela sentirá e até chega a morrer. Então é importante que sua vida seja regado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, porque Ele ensina você a adquirir. Ele colocou tudo à sua disposição, no seu lugar, do seu jeito, da sua maneira. Ele responde ao que você a Ele está enviando. Às vezes eu oro pedindo uma coisa e recebo outra, porque eu falo uma coisa, mas eu tenho uma outra ação interior que vai mudar essa situação. Então, quando a minha ação muda a situação, então geralmente a oração ela fica desalinhada. Fico dizendo uma coisa e recebendo outra. Por quê? Porque está desalinhado com o meu interior. Então eu preciso estar alinhado e você precisa viver bem. Quando uma viúva procurou Eliseu, que o seu marido havia morrido e havia uma dívida, e queria os seus filhos como servo, e ela então procurou o homem de Deus e ele diz: mulher, o que hei de fazer contigo?
Então ele perguntou a ela: mulher, o que tens em tua casa? Ele disse: tua serva não tem nada mais, senão uma botija com um pouco de azeite. Então vai para sua casa, pega vasos emprestados dos vizinhos, não pegue pouco, pegue vaso com abundante, entra dentro da sua casa, fecha sua porta sobre você e seus filhos e vira o azeite nas botijas vazias até que todas ficam cheias. Então, primeira pergunta: o que tens em tua casa? O que você tem? Jesus chegou num lugar onde estavam pessoas com fome, pessoas que estavam há 3 dias sem comer. Disse: vamos dar comida. Os discípulos: como? Não temos condições, né? De muitos 200 denários não é o suficiente para alimentar essa multidão. Ele diz: o que vocês têm aí? Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Então peça a ele. Pegaram os 5 pães e 2 peixes do rapaz, e Jesus então multiplicou aqueles pães, né, e aqueles peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, incluindo ainda mulher e criança. Então o que eu quero falar com você? Busque ter na sua vida, para que você ore a Deus e multiplique o que você tem, que você tem seja multiplicado, né? Porque a palavra de Jesus é: quem tem, mais será dado. Então é importante, porque quem não tem, muitas vezes não tem e não está interessado a ter. Tem aquele que está dormindo até 10 horas, levanta, come um pão com ovo que a mãe dá e sai para a rua, vai fazer o que não presta ou não fazer nada do bem e vai passar o dia, e aquela é a vida boa dele. Por quê? Porque para ele ali não está faltando nada, então ele está rico, ele não vai adquirir nada, né? Só cresce o pequeno. O grande não cresce, ainda que ele não tenha onde cair. Então é importante você entender que nós somos o menor e que fomos feitos para crescer e para multiplicar e para governar. Então não é para ninguém governar, é para você governar. Fomos feitos para isso. Eu quero apresentar a sua vida a Deus com esta palavra. Senhor, eu apresento a vida de todos os ouvintes, inscritos, todos que acompanham o trabalho, ao Senhor, para que esse povo que me ouve tenha saúde, felicidade e prosperidade. Que todo o bem do Senhor esteja ao alcance dessas mãos e que essas pessoas consigam vencer e ser felizes em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, te agradeço por me ouvir, em nome de Jesus. Amém.